escravos, né, do Egito, né, do faraó. O faraó não conhecia mais esse povo. A gente não está falando mais do antigo faraó que conheceu José e conheceu também a família do José. Trouxe a família do José para viver lá no Egito. A gente não está mais falando dele, a gente está falando de um outro faraó. E esse faraó agora, ele não conhece, não conhecia a José e muito menos aos israelitas, e muito menos conhecia o nosso Deus, ele não sabia. E também, claro, obviamente, essa forma dele falar que ele não conhecia era uma forma até mesmo de desafiar, né, o nosso Deus. O faraó era conhecido como o soberano, né? Então, o primeiro contato de Moisés, a gente já viu, né, para trás nas lições, é que Moisés relutou muito para aceitar essa ordem de ir até Faraó, né, e Deus insistindo com ele, e ele fugindo, ele correndo para um lado, correndo para outro, e não querendo aceitar, até que aceitou, né? Aceitou entre aspas, né? Mas aceitou e continuou do mesmo jeito, sempre relutante, né? Então, a lição, ela traz para a gente justamente esses primeiros contatos. Então, a lição de sábado, ela mostra para nós aqui uma coisa interessante, né? No que diz respeito a aqueles que acreditam que, ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso, né? E a gente vê que não é bem assim. Para todos nós que resolvemos seguir ao nosso Deus Todo-Poderoso, os problemas eles aumentam, justamente porque Deus está testando o quanto nós somos fiéis diante dessa ou daquela situação, né? Então, não é engano dizer que porque nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, então a nossa vida ela vai ser um mar de felicidade, um mar de sucesso. Não, não é bem assim que funciona, né? A Bíblia, ela demonstra que, às vezes, surgem obstáculos e novas dificuldades. E isso pode ser frustrante. E, claro, levantar questões. As pessoas podem perguntar, mas será que eu devo continuar? Eu me coloquei nas mãos de Deus para que minha vida virasse um mar de rosa e ela está tendo mais dificuldade ainda do que eu esperava. Então, a gente vê que as dificuldades elas vão aumentar, né? Então, as pessoas começam a levantar essas questões, né? Então, os que confiam em Deus enfrentarão provações, dificuldades, né, tempestades, ruídos, e aí cabe a você, com o coração aberto, definir se você continua a seguir ou você esmorece e você volta para o mundo. Então, a lição dessa semana, ela traz também uma reflexão para nós, né? Moisés recebeu uma ordem de conduzir o povo de Deus para fora do Egito. Às vezes nós também recebemos uma ordem, né, de fazer uma condução, né, de fazer uma orientação, de fazer uma instrução a alguém que está perdido, alguém que está cego, alguém que não consegue ver com clareza. E o que a gente faz, às vezes, da mesma forma de Moisés, né? A gente coloca alguns obstáculos, diz que não estamos preparados, que não sabemos fazer, que não sabemos falar, né? Que a gente não fala bonito e tal, e se coloca várias dificuldades, como Moisés. E, na verdade, o que nós temos que fazer? É mostrar que não somos nós. Mostrar que quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. Nós não nos capacitamos para fazer o que Deus quer que a gente faça. É o contrário, é Deus que nos capacita. Então a lição, ela traz justamente esse primeiro momento para nós. E aí, na lição de domingo, né, ela nos pergunta: quem é o Senhor? É a pergunta que Faraó faz a Moisés quando Moisés vai lá se apresentar para ele e dizer para ele que ele teria que libertar o povo
de Israel, para que o povo de Israel pudesse seguir caminho para a terra prometida e pudesse adorar ao Deus, né? E aí, o que Faraó fez? Faraó perguntou para Moisés: quem é o Senhor? Ou seja, quem é Moisés? E disse que não conhecia Deus. Ou seja, ele não estava perguntando para Moisés porque ele desconhecia Moisés. Ele desconhecia Moisés, mas ele estava afrontando Moisés, né? Quem és tu para falar isso que tu está falando? Eu sou Faraó. A ideia básica era essa, né? Então, Moisés, quando recebeu essa indagação, quem é o Senhor? Essa pergunta de Faraó, não foi com desejo de conhecer a Moisés, mas foi como uma espécie de uma afronta, um desafio, ou até mesmo uma espécie de uma negação a Deus. Era como se o Faraó estivesse se orgulhando do que ele está falando, né, para Moisés. O Faraó, ele era considerado como se fosse um deus, um rei, né, do Egito. Ele representava um poder que nega a presença e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, a sua palavra, a palavra de Deus, e, claro, ao povo de Deus. Então, Faraó era isso. Então, Faraó deixou bem claro: não deixarei ir. Ou seja, quando ele fala isso, ele revela toda a sua natureza de rebelião contra Deus, destacando que que o Egito, como símbolo de um sistema, ele nega Deus e luta contra Deus, né? Infelizmente, né, nós ao longo da história a gente vê repetidas vezes essa mesma manifestação, como a lição traz para nós aqui o que aconteceu na Revolução Francesa, onde nós tivemos um movimento, por exemplo, iluminista, movimento renascentista, que ele era contra a teologia e a favor da propagação da ciência, né? A gente vê tudo isso. Então, muitas nações apresentadas na história bíblica se posicionaram dessa forma, mas o Egito ele foi considerado a nação mais ousada. Por quê? Porque ele negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum outro monarca ele se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito, né? Então, infelizmente, aconteceu isso, como a gente viu em outros relatos, né? E outros fatos históricos da humanidade também, outras nações se rebelando, né, contra o nosso Deus e não aceitando, por exemplo, hoje a presença de Deus, como é o caso hoje do Oriente Médio, por exemplo, nós vemos muito isso, né? Então, Moisés, na lição de segunda-feira, ela traz como título que um começo difícil, porque realmente a trajetória de Moisés no início, ela não foi fácil, ela foi muito difícil. No entanto, ele provavelmente, Moisés, ele não tinha consciência do que ainda estava por vir. Isso foi apenas o início, essa negação do faraó foi apenas o início de tudo isso, né? Por quê? Porque antes deles se dirigirem a Faraó, Moisés e Arão, eles se reuniram com os anciãos e os povos e transmitiram o quê? As palavras de Deus. E fizeram os sinais miraculosos, né, que Deus falou para eles, que mostrou para eles. E com esses sinais miraculosos, eles acabaram convencendo os israelitas de que Deus, o Senhor, iria libertar eles, né? Ou seja, as expectativas do povo eram uma expectativa muito alta. Deus iria libertar os hebreus da escravidão. Mas o que aconteceu? O que aconteceu aí? As coisas apenas pioraram, né, para os israelitas. O trabalho dele diário tornou-se mais árduo e mais difícil, né? E eles foram acusados de preguiçosos. Por quê? Porque quando Moisés e Arão foi falar com o faraó, e eles disseram que o povo clamou
a Deus, o que que Faraó disse? Ah, então quer dizer que eles estão largando de trabalhar para clamar a um outro Deus? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos dobrar o trabalho deles, vamos tirar a palha que nós damos para que eles mesmo vá buscar a sua palha, mas a quantidade de tijolos que vão fazer não pode ser menor do que essa quantidade que é feita hoje. Ou seja, nós vamos dobrar essa carga de trabalho deles, por quê? Porque eles estão muito preguiçosos. Então, significa dizer que eles estão tendo tempo para fazer outras coisas. Então, a vida ela se tornou o quê? Mais difícil, mais árduos. Por quê? Porque os israelitas foram considerados o quê? Preguiçosos e foram tratados com uma maior severidade por Faraó. E claro, obviamente, né, meus irmãos, que os líderes, né, os religiosos hebreus e o próprio povo, claro, não ficou satisfeito com nada disso. Né? E eles partiram para cima de quem? Moisés e Arão, né? Acusando Moisés e Arão de quê? De que eles chegaram ao povo que estava vivendo uma vida muito boa, estavam no bem bom, né, mesmo sendo escravos, né? O faraó tomava conta deles, o faraó dava comida para eles, dava o que eles dormiam, dava o material, o insumo para eles trabalharem, e Moisés, quando chegou, que foi falar com o faraó, né, disse que era para eles ir embora, o faraó fez o quê? Cortou tudo e ainda disse que eles eram preguiçosos, e aumentou a carga de trabalho deles. Né? Então, claro, o povo não estava nem um pouco satisfeito com Moisés e com Arão. Eles estavam extremamente aborrecidos com Moisés, ao ponto de dizer que o Senhor olhe para vocês e o julgue, né? Que está lá em Êxodo 5:25. Ou seja, eles esperavam que Moisés viesse para libertar eles dos egípcios, não para tornar ainda mais difícil a vida deles sob o jugo, sob o domínio dos egípcios, né? Ou seja, Moisés e Arão, além de ter que lidar com os egípcios, ainda tiveram que enfrentar a oposição do seu próprio povo, né? Então, olha que situação do Moisés, né? Na lição de terça-feira, que nos traz o eu divino, o Moisés, que foi criticado pelo faraó e depois quase amaldiçoado pelo próprio povo, Moisés fez o que agora? Ele começou a se queixar com o povo, com Deus, né? Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Ou seja, Moisés começa a questionar o povo. Por que o Senhor, olha o que ele diz, por que o Senhor estava afligindo o povo e por que o Senhor enviou ele? Né? Por quê? Porque desde que ele falou que era para ele procurar Faraó, tudo que ele tinha conseguido foi o quê? Uma rejeição de Faraó. Faraó perseguir mais ainda o povo hebreu e o povo hebreu ficar com ódio de Moisés e de Arão. Né? Então, tudo isso estava acontecendo. Olha a cabeça de Moisés como é que estava. E aí Deus, diante dessa situação toda, né, que como é que o nosso Deus se porta, ele se comporta diante dessas situações que acontecem em nossas vidas, né, essas dificuldades que acontecem, e muitas pessoas às vezes colocam lá, a Deus é culpado. Então, o que o nosso Deus fez? Deus agiu, né? Mandou uma mensagem poderosa para Moisés. Ele prometeu agir de forma decisiva. Lá em Êxodo 6, verso 1, nos diz que ele disse o quê? Agora você, Moisés, verá o que eu vou fazer a Faraó. Né? E nosso Deus, ele não só fala, ele age, né, de forma poderosa. E o que Deus fez? Ele ia intervir de forma poderosa em favor do seu povo. Moisés foi lembrado por Deus de fatos importantes que aconteceram. Ele lembrou Moisés que ele, o Senhor, ele era o Senhor, que ele apareceu aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que ele estabeleceu a aliança com eles, com os patriarcas, que ele, o Senhor, prometeu dar-lhes a terra prometida, a terra de Canaã. E ele, o Senhor Deus, ouviu o gemido dos filhos de Israel. E ele, o Senhor, se lembrou da aliança que ele tinha feita para dar o quê? A terra prometida a seu povo.
Ele lembrou isso a Moisés. Repare que, se a gente parar para analisar, toda vez que Deus lembrou Moisés, ele falava sempre o pronome. Qual o pronome? Eu. Eu. Eu sou. Eu apareci. Eu estabeleci. Eu prometi. Eu ouvi. Eu me lembrei. Sempre. Né? Então, Deus sempre estava à frente de tudo. Por que ele estava sempre à frente? Ele está sempre à frente porque ele é o Senhor. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Né? O Senhor disse que faria grandes coisas por Israel. Por quê? Porque ele é um Deus vivo. Que coisas Deus faria por Israel? Primeiro, ele ia tirar Israel dos trabalhos pesados impostos pelo Egito ao seu povo. Ele ia livrar o seu povo da escravidão. Ele ia resgatar o povo com o braço estendido e com grande manifestação de juízo. E ele ia tomar o seu povo e ele, Deus, seria o seu Deus. Era o que ele iria fazer pelo seu povo. Então, essas ações, essas 4 ações, elas garantem o restabelecimento e o relacionamento de Deus com o seu povo. E o Senhor realiza essas ações. Os israelitas, eles receberam esses benefícios, assim como nós também recebemos esses benefícios. Essas promessas, elas são promessas para nós também. Quando nós estamos em dificuldades, Deus sempre está nos dizendo isso. Deus oferece essas dádivas para nós por amor a nós, assim como ele ofereceu aos israelitas. É assim que Deus nos faz, é assim que dessa forma que Deus age. Né? Reclamar, irmãos, não é errado. O errado é você não ter confiança e ter fé, falta de fé em Deus. Isso é que é errado. Então nós temos que ter essa consciência, ok? Na lição de quarta-feira, ela traz como tema para a gente, né? Não sei falar bem, ou seja, mais uma desculpa de Moisés, né? Então Moisés continua se esquivando de Deus. Ou seja, agora Moisés vira para Deus e diz assim: mas Senhor, eu não sei falar bem. Eu não sei, né? Moisés procura mais uma forma de mostrar que a sua performance ela é deficitária. Ela tem um defeito. Só que Moisés e as pessoas, de modo geral, que sempre estão apresentando uma desculpa para Deus, para não fazer aquilo que é delegado, elas esquecem que não somos nós. Não é você, não sou eu. Né? É Deus que está no comando, Deus que está no comando, é Deus que está no controle da ação. Não somos nós que nos capacitamos para fazer a obra do Senhor, mas é o Senhor que nos capacita para que nós façamos a obra dele. Né? Nós somos apenas, nós somos o instrumento. O instrumento. Né? A gente não pode se valorizar demais, ou seja, o nosso instrumento, nós não podemos. Nós, instrumentos, nós temos que nos colocar na mão de Deus, né? De Deus, né? Temos que tomar cuidado para não nos valorizarmos demais. Ou seja, nós, o instrumento, né? Quando, na verdade, aquele, o Senhor, é ele que nos usa o instrumento, né? E seja o que for esse instrumento, seja o que for que nós vamos estar fazendo, né? Deve ser o quê? Agradável ao nosso Deus. Então, a ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então, não é você, não sou eu o X da questão. É Deus. Então, isso é que nós temos que entender. Que Deus assegurou e está assegurando que está conosco. Assim como ele assegurou que estava com o povo israelita. Né? E ele lhe deu paz e lhe deu conforto. Ele fortaleceu o povo israelita para enfrentar o desafio da vida, assim como ele faz exatamente conosco até hoje. Né? E na lição de hoje,
né, que fala sobre Moisés como Deus sobre Faraó. Aí você pergunta assim, mas peraí, Moisés é Deus? Não, na verdade, o que aconteceu? Moisés reclamava muito, porque Deus falava com Moisés. Então, Deus, o nosso Senhor, e Moisés, o profeta. O que é o profeta? O profeta é aquele religioso, né, que ele recebe a instrução de Deus, né, essa instrução que ele recebe de Deus, ele interpreta isso e ele fala, ele comunica, como profeta, ele proclama esses ensinamentos ao povo. Né? É assim. Então Deus chegou para Moisés assim: Moisés, é o seguinte, ó, agora tu vai ser como um Deus e Arão vai ser o teu profeta. Ou seja, Deus chegou para Moisés assim: Moisés, agora é o seguinte, eu vou dizer para ti, né, como é que tu vai fazer. Tu vai, né, tu vai funcionar como Deus, tu diz para Abraão. E Abraão, que vai ser o teu profeta, que vai receber esse ensinamento, vai e diz para Faraó, explica para Faraó, interpreta e diz para Faraó. Ah, é assim que vai ser a partir de agora. Então, Deus, em sua misericórdia, ele providenciou para Moisés alguém para ajudar ele. Quem? Arão. Por quê? Porque ele estava colocando muitas dificuldades. A última coisa foi dizer o quê? Que ele não sabia falar direito, que a língua dele era dura, ela era presa, né? Ela era isso, né? Então, Deus, ele está presente conosco. Deus, o nosso Deus, ele é imanente, né? Então, por ele ser isso e por às vezes as pessoas faltar confiança, né, em Deus, Deus fez isso, Deus age dessa forma. Então, em sua misericórdia, naquele tempo e hoje, Deus sempre está providenciando, de alguma forma, nos ajudar. Né? Então, ele disse a Moisés que o líder de Israel falaria com Arão, ou seja, Moisés falaria com Arão, que então se dirigia publicamente ao faraó. Então, Moisés, ele desempenharia o papel de Deus, né, ou de um Deus, diante do rei egípcio. E Arão seria o seu profeta. Né? Mas só que Deus também, quando ele fez isso, o nosso Deus é tremendo, né? Ele também advertiu Moisés. Ele disse assim: Moisés, ó, tudo bem, tu vai funcionar como Deus. Só que os encontros com o faraó, eles vão se tornar confrontos mais tensos e mais prolongados. Ou seja, Deus, pela segunda vez, disse a Moisés que o negócio não seria fácil. Ele já tinha falado uma primeira vez, lá em Êxodo 4:21, ele fala isso para Moisés, que ele endureceu o coração de Faraó. Em 5:2, Faraó pergunta, em Êxodo 5:2, Faraó pergunta para Moisés quem era ele, né? E que ele não reconhecia o Deus de Moisés. E agora, né, novamente, né, em Êxodo 7:3, mais uma vez, Deus diz que os confrontos entre Moisés e Faraó ficarão mais tensos, mais prolongados. Ou seja, Deus queria testar Moisés e, ao mesmo tempo, mostrar para o povo que ele era Deus, que Faraó não tinha poder nenhum sobre nada, né? Por mais que ele fosse arrogante, presunçoso, querendo dar uma de Deus, tal, mas quem é o Deus? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, em meio ao caos, o que ele faz? Ele é sempre glorificado. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Deixar de dar desculpas. Moisés, diante dessa situação, ficou sem desculpas para não cumprir o que Deus havia chamado a fazer. E aí uma perguntinha para nós, encerrando, que desculpa você usa para escapar do que o Senhor deseja que você faça? Qual é a desculpa que você está dando? Quando, por exemplo, você precisa pregar, quando você precisa proclamar a palavra de Deus, fazer o estudo bíblico, né? Qual é a desculpa para não fazer o trabalho de Deus? Então, isso é importante,
que nós confiemos em Deus, porque Ele é que está no comando, Ele é que está no controle, não somos nós. Nós apenas nos colocamos nas mãos dele, como instrumentos, e ele nos molda, como se ele estivesse moldando um vaso de barro. Que essa lição tenha sido entendida por cada um de nós, cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela iluminação dessa mensagem, desse estudo, e que a lição da próxima semana seja entendida também por mim e eu tenha condição de apresentá-la para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu te agradeço e que essa lição ela chegue, através desse vídeo, a muitas e muitas e muitas e muitas pessoas com o teu poder, com a tua ação e o teu controle, em nome de Jesus. Eu te agradeço e oro. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, então esperamos que na próxima semana estejamos novamente aqui juntos, para que a gente possa fazer a próxima revisão, né, da lição da semana, que é a lição 4, que vai mostrar sobre as pragas que irão cair sobre o Egito, né? O faraó não sabe ainda, né, o que vai acontecer com ele, e a gente vai saber aqui, né, as pragas, cada uma das pragas que caíram no Egito, até o faraó entender que não é ele, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.